como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, após 5 temporadas, Daniel Paulista está de volta ao comando rubro-negro. Ele que teve uma negociação muito rápida com a direção do Sport. Ao meu ver, é uma negociação assertiva. Acho que a direção Yuri Romão acertou na contratação, porque falavam-se em outros treinadores. E aí o Sport optou por trazer Daniel Paulista, que é ídolo do torcedor rubro-negro. Já teve 3 passagens pelo Sport e chega realmente, como diz o título aí do vídeo, com uma missão quase impossível, que é de evitar um possível rebaixamento do Sport para a Série B. Mas aí, diferente do Pepa, diferente do Antônio Oliveira, ele chega num clima mais leve. Muitos torcedores foram recebê-lo pessoalmente no aeroporto dos Guararapes. Então ele ficou muito feliz, porque devido à situação que o Sport se encontra hoje na tabela, ele não esperava que ia ter aí esse calor do torcedor, esse abraço do torcedor rubro-negro, que é muito importante para um início de trabalho, principalmente na missão que ele vem, com a missão que ele tem para cumprir pela frente. Não é isso? Então ele vai precisar muito desse apoio do torcedor. Não é isso? Antes de ir para a coletiva, eu vou deixar aqui para quem não viu, a coletiva completa do Daniel Paulista, ele que desembarcou no aeroporto dos Guararapes ontem, na terça-feira, e foi apresentado já oficialmente ao torcedor rubro-negro, e teve uma longa coletiva onde eu vou te mostrar na íntegra para quem não viu. Então vou deixar a coletiva completa do Daniel Paulista, e após a coletiva deixa teu comentário, viu o que é que você acha e qual o grau de confiança aí no Daniel Paulista para essa temporada. Beleza? Vamos batendo essa bola aqui e a gente vai conversando após o vídeo. Tá joia? Antes de ir para a coletiva, peço a todos para não esquecer de fazer isso aqui, viu, galera? Deixa teu like, se inscreve no canal e assina aí o sininho das notificações para sempre que tiver um vídeo novo você ser o primeiro a ser notificado e não perder nada. Beleza? Vou ficando por aqui, assiste aí a coletiva e não esquece de deixar teu comentário. Primeiro é um prazer voltar ao clube, voltar a essa sala de imprensa. E isso não é um recomeço, Eu estou voltando para casa, voltando para o clube onde eu me sinto muito bem. Claro que sabendo da responsabilidade, sabendo do momento, ciente de onde eu estou pisando, e também com a cabeça de muita convicção daquilo que a gente precisa fazer. É claro que são histórias diferentes, mas que nós já conseguimos reverter em outros momentos. E agora existem onde muitos enxergam o lado negativo de momento, da situação. Eu enxergo o positivo e sempre vou enxergar. Então eu enxergo o positivo que tem ainda 27 jogos pela frente. Eu enxergo que nós temos um tempo para treinar, para preparar essa equipe, para que seja uma equipe com o DNA do clube, que seja uma equipe que o seu torcedor ele esteja representado dentro de campo. Independente do resultado que aconteça, porque o resultado final, em muitos momentos, a gente não controla ele. Mas aquilo que o torcedor ele quer ver dentro de campo, nós vamos trabalhar muito para tentar buscar isso daí. Para tentar ter a identidade que sempre foi um dos pontos fortíssimos que o Sport sempre teve em todos os seus momentos. Momentos de dificuldade, momentos de alegria, mas que o Sport já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre encontrou o seu caminho, e é em cima disso que nós vamos trabalhar muito para tentar buscá-lo e encontrar esse caminho de vitórias, que é o que nós estamos precisando hoje. Com relação ao equipe, ao elenco, claro que há um diagnóstico feito inicialmente, mas é um diagnóstico preliminar, até porque eu não estou no dia a dia do clube. Eu cheguei ontem aqui a Recife, apesar de ter, desde a concretização da vinda, trabalhado por telefone com o Thiago, com outros representantes dos departamentos internos do clube, falado muito com relação ao elenco, mas ainda há um diagnóstico preliminar, mas é um diagnóstico onde nós identificamos que, a princípio, nós temos que mudar algumas coisas, principalmente no aspecto de característica, de tentar melhorar algumas coisas de atletas que estão aqui, que talvez o elenco, a característica do elenco que foi montado não é a característica que eu entendo
que seja o melhor, mas é aquilo que nós temos. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos para tentar mudar. E eu acredito que o jogador ele é moldável aos estímulos que você coloca para ele. Então, se nós queremos uma equipe que vai ter um DNA de competitividade, de garra, de luta, nós temos que exercitar esses atletas no dia a dia. Então, é um primeiro movimento que nós pretendemos fazer, que é para tornar essa equipe competitiva. Claro que contratações ao longo do caminho devem acontecer e vão acontecer, até mesmo para preenchimento de algumas características que no nosso entendimento, num diagnóstico preliminar, são necessários. Algumas posições que a gente enxerga que precisam de características que dentro dessa avaliação nós não conseguimos enxergar nos atletas que nós temos à disposição. Mas isso tudo vai ser feito com naturalidade e dentro de uma sequência dos treinamentos. Nós vamos iniciar a partir de sexta-feira a volta, né? Porque isso já estava pré-definido antes mesmo da minha chegada. Então, num primeiro momento, trabalhos assim de testes físicos para ver como que esse pessoal vai retornar dessa parada que já vinham atuando. Efetivamente, a partir de segunda-feira, né, nós iremos trabalhar na sexta, no sábado, mas assim, efetivamente a partir de segunda-feira nós iremos iniciar, vamos dizer assim, um recomeço, uma nova história que vai ser construída daqui para frente. O que aconteceu para trás eu não tenho controle, eu não estava aqui, então assim, eu tenho que olhar para frente naquilo que a gente pode desenvolver coisas diferentes do que vinham acontecendo, para que a gente também possa colher resultados diferentes do que estão acontecendo, para a gente buscar as vitórias que acredito muito que vão acontecer para frente. Nada. Daniel, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Você, quando chegou aqui em 2014, né, para um estágio com o Eduardo Batista, você deu os primeiros passos como técnico, né? Hoje o Daniel que volta é um Daniel muito mais maduro e muito mais preparado para o desafio que tem pela frente. Eu queria que você fizesse um paralelo, né, para a torcida que de repente ainda olha você como iniciante, né? Você não é nem de perto mais um iniciante. O que é que mudou do Daniel de 2016, 2017 que conseguiu, né, tirar o Sport do rebaixamento, para o Daniel que retorna hoje em 25, né? Teve 20 também, mas que retorna hoje e tem esse desafio, talvez aí o maior da sua carreira? Um Daniel diferente, porque em 2016, 2017 foi o início da minha trajetória, né? Um momento de início de uma caminhada como treinador que vem evoluindo a cada ano, né? Se você pegar os nossos trabalhos nos outros clubes, a gente tem feito trabalhos diferentes à maré de treinadores, vamos dizer assim, do cenário nacional, porque os clubes onde eu passei sempre foram trabalhos de médio e longo prazo, né? O Remo foi interrompido, mas o Remo está num caminho sólido, num caminho muito positivo para encontrar os seus objetivos, mas mesmo num curto espaço de tempo foi um trabalho extremamente vitorioso, um trabalho de conquista de título, um trabalho onde nós entregamos a equipe brigando pelo acesso, então assim, um trabalho bem direcionado, mas as outras equipes, Confiança, Guarani, CRB, são poucos clubes pelo tempo de história que eu tenho como treinador, mas foram sempre trabalhos de médio e longo prazo, que é difícil você ver dentro da realidade do futebol nacional, e você só consegue isso com o trabalho e com conquista. Então, acho que sou um treinador que vem em constante evolução, são 2 conquistas de campeonato estadual nos 2 últimos anos, final de Copa do Nordeste, chegando aí às quartas de final de Copa do Brasil, então é um trabalho sólido que mas que requer muito esforço, muito estudo, muita dedicação, e é o que nós vamos trazer aqui para dentro do nosso clube hoje, toda essa garra, essa maneira de trabalhar que juntamente com todos aqui dentro nós possamos fazer uma história que foi muito bem escrita em 2016 e 2017, talvez por menos tempo do que nós temos hoje, porque aqui vão ser 27 jogos, lá nós tínhamos 8 jogos, coincidentemente, tanto em 16 quanto em 17, mas que conseguimos recuperar essa equipe. Aqui o desafio é muito maior, pelo tempo, por outras situações que nós precisamos construir, mas estamos muito convictos que temos condições para isso. Bom dia, Daniel. Ontem, na sua chegada, você mesmo falou que já tinha sido procurado pelo Sport em outras oportunidades, mas acabou não concretizando a negociação. O que te levou a crer
que essa era a hora certa de você voltar com o clube nessa situação? O momento de carreira, o momento de enxergar. Primeiro, como eu disse, eu estou voltando para casa, né? Então, esse foi um fator assim muito importante. O momento de novamente estar na Série A do Campeonato Brasileiro, de ter ainda, de enxergar em 27 rodadas condições de primeiramento da competição, para que depois nós possamos brigar por outros objetivos, que é o grande objetivo da permanência. Mas nós temos algumas etapas para cumprir antes disso. Ter esse tempo para conhecer o elenco, para trabalhar o elenco dentro daquilo que nós entendemos que é o melhor de modelo de jogo, de característica, de identidade de clube, que habitualmente um treinador dentro do futebol brasileiro ele não tem. Você assume um clube, geralmente o clube 99% quando um treinador há uma troca de comando, o clube não está numa situação boa, e aí você tem que dar o resultado imediato, um jogo a cada 2, 3 jogos, e aí você fica muito refém dessa situação. E aqui, como eu disse, é a minha casa, eu conheço o clube, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho a identificação com o torcedor ele acredita em mim, nós temos que, não vou dizer trazer o torcedor para o nosso lado, porque acho que o torcedor ele sempre esteve ao lado do clube, mas fazer uma atmosfera positiva e uma conexão de torcida e time, eu particularmente sei o quanto o esporte é forte quando existe essa conexão. Essa conexão com o time, essa conexão com a torcida, a mística da Ilha do Retiro, voltar a ser uma Ilha do Retiro pulsante, que vai ser determinante na busca pelas vitórias e numa trajetória de recuperação, jogar dentro de casa vai ser fundamental na busca pelo nosso objetivo. Então, são várias situações positivas, como eu disse, onde muitos enxergam o negativo, eu só estou enxergando o positivo. Só estou enxergando aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que a gente vai conseguir, sempre com o pé no chão, sabendo da responsabilidade, sabendo do caminho longo que nós teremos pela frente, mas acreditando muito que a gente pode fazer diferente do que vinha acontecendo. Daniel? Bom dia. Bem, bom dia. Daniel, na sua primeira resposta, você já falou sobre a necessidade de reforços para esse período que resta do Campeonato Brasileiro. E o Sport, nesse ano, teve o maior investimento de sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você chegou só ontem, mas você já está conversando, imagino, há algum tempo. Tem mais ou menos uma ideia de quantos reforços seria o número ideal? E se você pode falar sobre se o tipo de investimento vai ser similar em termos de número, de valor, com o que tivemos no início da temporada? Bom, não vou... eu acho que o que nós vamos precisar dentro desse período são ajustes de contratações que venham para acrescentar características a um grupo, que, no meu entendimento, precisa de algumas peças no sentido de dar mais opções ao treinador de mobilidade, movimentação da equipe em muitos momentos, em determinados jogos ser um jogo mais reativo, em outros momentos ter que ter um pouco mais a posse de bola, em determinados momentos ser um time que vai ter que ter mais marcação e menos criatividade. Então, é nesse entendimento de ver no elenco características que nós precisamos buscar no mercado. Não é um mercado fácil, tá? Porque a concorrência é muito grande, o futebol hoje, o clube está dando toda a disponibilidade de tentarmos encontrar essas peças. Com relação aos valores, é uma coisa que eu particularmente não interfiro, né? Nós vamos tentar buscar a característica. Se a questão do valor vai ser possível ou não, ou nós vamos ter que atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer, mas com certeza nós, dentro desse período que nós vamos ter de treinamento, de mapeamento do nosso próprio elenco também, de conhecimento dos próprios atletas, porque existe qualidade no elenco nosso, sabe? Existe potencial, jogadores que mostraram qualidade ou aqui ou em outros clubes, talvez não estão vivendo um momento, mas não só em função do próprio atleta individual. Talvez o coletivo hoje não está funcionando. E eu acredito que quando o coletivo não está funcionando, dificilmente o individual vai ser o melhor. Então, primeiramente, aquilo que eu falo, nós temos alguns desafios nessa caminhada para recuperar, para que o individual desses atletas, o potencial desses atletas possam ser o seu máximo, né? Então, em cima disso que nós vamos trabalhar, tem muitos desafios,
mas ajustes com certeza precisarão ser feitos durante esse caminho. Daniel, bom dia. Sucesso Bom dia. nessa tua nova passagem aqui no esporte. Daniel, você em 2016, até como foi citado numa última pergunta ou numa outra pergunta, você assumiu um contexto também de busca de livrar o esporte do rebaixamento, e naquele momento existiam lideranças no elenco, e lideranças históricas, né? Diego Souza, Durval, Magrão. Queria saber de você se você já tem identificado quais são as lideranças do atual plantel, se você já fez algum tipo de contato, mesmo ele estando em recesso, você já falou com algum desses atletas. E só para emendar uma segunda pergunta rápida, você estava num trabalho muito interessante no Remo, e claro que o torcedor do Remo ficou triste com a tua saída. Você acredita que a tua saída do Remo, você, como em outros trabalhos, deixou a porta aberta no clube? Obrigado. Bom, primeiro com relação ao elenco, acho que sempre quando há uma troca de comando, é uma nova oportunidade para todos. E aqui não vai ser diferente, principalmente pelo tempo que a gente vai ter pela frente. Então, é uma página em branco, é o início de um trabalho que vai ser construído. Aquilo que eu falei, o que aconteceu para trás é uma página virada, eu não tenho como mudar, eu não tenho o que fazer. Agora eu posso sim tentar construir um futuro diferente. Então isso é para o Daniel, é para todos os jogadores, é para o clube, então é aquilo que nós vamos tentar desenvolver aqui dentro. Hoje, particularmente, vou começar a trabalhar a questão de algumas situações com relação individuais a alguns jogadores do próprio elenco, que eu acho que lideranças existem aqui em todos os outros clubes e são fundamentais no processo, principalmente com relação até à experiência de ter vivido isso ou aqui ou em outros lugares, situações parecidas, mas que nós só vamos conseguir reverter tudo isso com o trabalho, com o comprometimento de todos, né, com a determinação de todos, porque do jeito que o clube está hoje, eu tenho certeza que todos estão incomodados e todos vamos trabalhar muito para que possamos reverter essa situação. Com relação ao Remo, eu só tenho a agradecer ao Remo, entendeu? Porque foi um clube onde eu quis ir trabalhar, fui contratado pelo Sérgio Papelin. Foi um cara espetacular no momento da minha chegada, que abraçou, juntamente com todos os da diretoria posteriormente, ao presidente Tonhão e a todos os seus colaboradores, que eu só tenho a agradecer ao Clube do Remo. Vivemos, apesar de ter sido muito curto, mas momentos fantásticos ali dentro, tanto de resultados como na própria relação. Mas, como eu disse, em momentos da nossa vida, principalmente profissional, nós temos que fazer escolhas e temos que tomar decisões. Então, em cima disso, o lado profissional pesou, é uma oportunidade de voltar à Série A, voltar a disputar entre os melhores e, paralelamente, ser o esporte. Um clube onde eu tenho uma identificação muito grande, um clube que eu tenho uma relação até afetiva, vamos dizer assim, de relação de amor, de carinho, né, com o clube, com a torcida. Então, eu entendi que era o momento de aproveitar essa oportunidade. Então, resolvi. É claro que muitos não entendem, né? Num primeiro momento, levam para o lado pessoal, levam como se nós estivéssemos abandonando o barco, mas nós não podemos esquecer que isso é uma relação de trabalho, né, e onde nós vamos sempre estar buscando as melhores oportunidades, e eu enxerguei com certeza essa oportunidade, eu não poderia deixar passar, e vou fazer de tudo para aproveitar da melhor maneira. Daniel, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao esporte novamente, eu queria te perguntar, você estava lá no Remo, acompanhando a Série B, mas certamente você estava também acompanhando os jogos do esporte, estava vendo as partidas. Eu queria saber, nessa volta dos treinos aí na parada mundial, o que é que você pretende focar mais em termos de trabalho do grupo? Se é a parte defensiva, uma defesa que tomou 18 gols em 11 jogos, ou a parte que só marcou 5 gols até aqui em 11 partidas, que é o tipo de ataque do campeonato? O que é que você pretende mais focar em termos de treino nessa retomada mundial? Obrigado. Primeiro eu quero fazer com que a equipe, aquilo que eu falei, a equipe tenha o DNA do esporte, que é uma equipe guerreira, uma equipe que vai ser competitiva, que vai brigar por todas as bolas. Isso não pode ser negociável. Então é uma coisa que nós vamos ter que estimular muito dentro dos treinamentos
para que os atletas possam, quando tiverem oportunidade dentro dos jogos, executar. E isso vai ser importantíssimo. Mas isso é uma relação de muito mais postura, né, de dia a dia. Agora, outro desafio que nós teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. E aí você trouxe números que são números importantes, que mostram que há um desequilíbrio. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só 5. Então, há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. Então, são números que nós vamos ter que trabalhar para melhorá-los, para que, se nós quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos que um longo caminho pela frente, mas o equilíbrio dessa equipe vai ser um dos pontos importantes e que nós vamos ter que tentar encontrar para encontrar o caminho das vitórias. Bom dia, Daniel. Bom Seja dia. bem-vindo mais uma vez de volta. Uma coisa que é curiosa é que o Sport estava jogando recentemente com 3 zagueiros, com Antônio Oliveira. E 3 zagueiros é um sistema que geralmente muita gente questiona, porque é considera defensivo. E você usou tanto lá no CRB, como usou recentemente no Remo, principalmente nesses jogos fora de casa. O que é que você pretende para o Sport? Tentar deixar, como você mesmo disse, esse DNA ofensivo, no caso, ou seja, o 4-3-3, que o torcedor tanto se habituou a ver na temporada passada, ou tentar identificar algum padrão que se encaixe melhor com o elenco, logicamente considerando que ainda tem contratações a fazer? Inicialmente, se eu tiver todas as características que eu entendo ser necessárias num clube, eu vou partir da linha de 4. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ali no Remo, nas últimas partidas nossa, foi muito mais uma questão de necessidade, por algumas lesões que aconteceram e não ter jogadores ali com a mesma característica para suprir as ausências que existiam. Então, nós fomos para uma linha de 5 com os 3 zagueiros, mas, assim, num primeiro momento, numa análise preliminar, devemos retornar ao tradicional na linha de 4 e a partir dessa linha de 4 começarmos a colocar novos conteúdos de variações, principalmente variações ofensivas, da maneira de atacar, né, da maneira de se comportar na parte ofensiva, porque defensivamente acaba sendo mais tradicional, né, 2 linhas de 4, ou um meia e um atacante na frente, ou então 3 homens no meio campo, deixando só um atacante na frente. Defensivamente eu vejo que é mais tranquilo de se ajustar. Agora, ofensivamente, são variações que nós vamos ter que construir para alterar, dependendo da necessidade dentro dos jogos. Então, assim, nós vamos partir desse modelo, mas, claro, são ajustes e o dia a dia também vai pesar muito nessas tomadas de decisões que nós vamos ter pela frente. Galera, viram aí, né, entrevista completa aí do Daniel Paulista, já viram aí que vai ter muita mudança na equipe, né? Ele que vem realmente para tentar mudar essa situação aí onde deixaram o Sport e conta com o apoio do torcedor, né? Vai ter toda a autonomia. Achei também uma postura acertada do Sport em não ter contratado agora nessa abertura de janela. Por quê? Porque poderia meter os pés pelas mãos novamente, contratar errado e piorar a situação. Então, foi bom esperar, porque Daniel Paulista vai ter total autonomia, como eu falei, para contratar os jogadores que ele pedir à direção, que com certeza ele vai fazer isso, né? Devido ao número de jogadores afastados aí, né? Depois dessa vassourada. E tem que realmente repor essas peças e tem que contratar certo. O Sport não pode mais errar. Beleza? E deixa teu comentário aí. Não esquece de deixar teu comentário, achar o que é que você achou. Fala o que é que você achou da entrevista do Daniel Paulista e o que você espera aí para esse início de trabalho do Daniel. E se você confia realmente que o Sport vai sair dessa situação. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fique com Deus. Fui.